Fala, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Biologia. Hoje, conforme prometido, estaremos continuando a nossa revisão. A gente viu na aula passada a teoria celular, beleza? E hoje nós iremos estar estudando os tipos de célula. E aqui, pessoal, a gente vai focar principalmente nas características da célula animal. Então, claro que a gente vai passar pelas outras, mas focando na célula animal, que é aquela que a gente vai ter como objeto de estudo quando estiver lá em genética. Beleza? Então, vamos lá, vamos para cima! Bom, a primeira ideia é que existem dois tipos de célula, as células procariontes e as células eucariontes. Lembrando que a célula eucarionte é a célula onde nós estamos, né, os seres, os animais. Então, deixe-me explicar aqui. O termo geral, procarionte, pessoal, pró, e aqui tem o eu. Ó, a única coisa que muda é isso. Essa palavra carionte refere-se à carioteca, que é uma membrana que separa o núcleo do resto da parte interna de uma célula. Então, certo, nós temos o núcleo e temos a parte interna da célula. Então, as células que separam o núcleo, né, o material genético, do restante, a gente chama de eucarionte, que é essa aqui, ó, e o procarionte. Então, pró tem a ver com antes, né? É antes da carioteca. Então, isso aqui, ó, então é sem carioteca. Até anotar aqui para ficar bonitinho, ó, sem carioteca. Lembrando que a carioteca sem carioteca. Carioteca é a membrana que separa o núcleo do restante do material interno da célula. E tem a eucarionte, que possui carioteca. Eu significa verdadeiro, né? Propriamente dito. Então, aquilo que é verdade. Eucarionte. Então, possui carioteca. Vamos com calma, vamos de boa. Possui carioteca. Beleza, ó. Eu tô anotando porque vai ficar melhor, né? Poderia ter digitado tudo, mas para você ver aí, para você ir fazendo também. Beleza? Então, procarionte são células que não possuem carioteca. A gente vai ver isso já já melhor. E a eucarionte possui sim carioteca. Lembrando que a eucarionte tem as células animais e tem as células vegetais. A gente vai ver as características gerais de cada uma delas aqui. Beleza? Vamos lá. Anotou? Para cima. Primeiro, as células procariontes. Então, como eu falei, células procariontes não possuem carioteca. Ou seja, aqui dentro, ó, você percebe que existe um material interno da célula. Existe aqui esse líquido, que a gente vai saber o nome, e esse material genético aqui, ó. Eles estão misturados, né? Não há uma divisão perfeita. Logo, é uma célula procarionte. Então, o que é uma célula procarionte? Ela não possui carioteca, ou seja, o material genético dela está disperso no citoplasma, está misturado nesse líquido aí, certo? Então, células procariontes não possuem carioteca. Beleza, são seres mais primitivos aí do ponto de vista evolutivo, carioteca. Outro, o material está disperso, ó, material disperso. Material genético disperso. Genético disperso nesse líquido aí, ó, disperso. E, por fim, o principal representante desse grupo aqui são as bactérias, né? Vou colocar aqui, ó, seres do grupo do antigo reino Monera, perdão, bactérias aqui. Então esses são os três pontos gerais acerca das procariontes, certo? Eles não possuem carioteca, por conseguinte o material genético deles está disperso no citoplasma e o principal representante desse grupo são as bactérias, as bactérias, certo? Então agora a gente vai trabalhar aí, pessoal, com a estrutura dela, beleza? Então, assim, essa bactéria aqui especificamente, é uma querida amiga nossa do ponto de vista da biologia, porque a nossa Escherichia coli, ela está aqui no nosso estômago, certo? Ali acompanhando as fezes. Então, ele serve como medidor. Se tu vai na água lá do rio Pindaré, que no Maranhão, se tu pega lá uma água e tem muito Escherichia coli, significa o quê? Que tem muito cocô, exatamente, porque a Escherichia coli ela é um indicador. Ela está onde está cocô, então se tem muito cocô, tem muito Escherichia coli, então ela serve como esse modulador. Ela é perfeita porque ela tem todas as partes que as bactérias têm, que a gente tem que estudar, né? Então aqui eu vou focar nas principais. Essa verde aqui, pessoal, essa verde aqui, ó. Essa verde aqui é o que a gente chama de membrana celular. A membrana celular é o que separa primordialmente o meio externo do meio interno. Então anota aí, ó, membrana celular. A gente vai já ver ela melhor na outra célula. Membrana plasmática também, ó, membrana celular. Plasmática. Esse líquido aqui azul é o quê? Como é que eu chamo ele? Ele é chamado, pessoal, esse líquido, de cito. Cito, do grego, significa célula.
Então, citoplasma. Plasma tem a ver com líquido, né? Então, o citoplasma é o líquido da célula, citoplasma. Citoesqueleto é o esqueleto da célula. Citologia é o estudo da célula. Então, esse cito tem a ver com célula aqui, certo? Então, você vai ver muito essa parte aqui. Aqui dentro, ó, aqui em vermelho, você tem o material genético, certo? Material genético da bactéria. Material genético, esse que vai ser utilizado para a produção de proteínas, né? Material genético. Perdão aí, pessoal, porque eu ainda não tenho minha mesa digitalizadora, mas em breve ela está chegando aí, certo? Então aqui, ó, as partes principais, a gente tem a membrana que reveste ela, a gente tem aqui no caso o citoplasma, né, que é esse líquido aí, onde está disperso dentro da célula, onde essas organelas vão estar boiando, etc. Tem esse outro aqui, pessoal, por falar de bactéria, as principais são essas aí, certo? Vou colocar em vermelho aqui, porque essa aqui, ela cai muito em vestibular, porque ela está relacionada com a engenharia genética. É o nosso querido plasmídio, olha aí, ó. Plasmídio. É um material genético circular aí, plasmídio, que é utilizado na biotecnologia para a produção de proteínas, certo? Não vou falar agora porque senão vai ficar muito cheio. E esses azulzinhos aqui, ó, são consideradas organelas não membranosas, né? Que são os ribossomos. Ribossomo, pessoal, já vi esse nome. O que é ribossomo mesmo? Ribossomo, pessoal, é uma estrutura dentro da célula que ela serve para sintetizar proteína, certo? Ó, ribossomos. Então, as principais, membrana plasmática, o citoplasma, que é o líquido, e o material genético, certo? Dentro aqui dele, a gente tem esses outros material genético pequenininho, né? Que é um plasmídio, né? É uma fita de DNA circular. E tem os cromossomos. Para que serve o cromossomo? Vou colocar em preto aqui, ó. Síntese de proteína. Proteína. Síntese de proteínas. Tem outras partes. A maioria das bactérias se resume a isso, certo? Então, se você for desenhar, faz um quadrado, que é a membrana plasmática, o líquido você pinta dentro, né? Então, se você fosse fazer, seria assim, né? Tem aqui uma célula, aí aqui dentro tem o material genético disperso, e aí tem as estruturas menores aqui, né? Que no caso aí é o plasmídio, o ribossomo, que são vários pontinhos, e tem o líquido aí, certo? Só que aqui ainda tem mais, ó, tem essa amarela, que é a parede celular. Parede celular. Tem essa outra aqui, né, que é como se fosse uma capa externa, né, que é utilizada para proteção dela ainda mais. Tem essa estrutura aqui em forma de cauda, que é o flagelo, que serve para movimentar ela. Então essa Stachycola, ela é bem top no ponto de vista do estudo das células procariontes, né, dos animais, do reino Monera, porque ela tem tudo. Mas o que eu quero que você foque é, o que é que os seres procariontes têm? Eles têm células procariontes, perfeito. Então não tem carioteca. Então, se não tem carioteca, não tem um núcleo definido. Ó. Isso aqui é uma bagunça, não tem uma linhazinha que separa aqui. Ó. Não tem. Se não tem, o material genético dele está disperso, está todo bagunçado dentro aí. Certo? E o principal representante são as bactérias. O que é que tem? Não tem núcleo, tem o material genético, tem o líquido e tem a membrana plasmática. Só que o que cai muito em prova, que é o plasmídio, relacionado com a biotecnologia, e as perguntas relacionadas ao ribossomo, certo? Que não tem membrana, são apenas estruturas de síntese de proteínas. Show? Tranquilo. Então é isso que você tem que lembrar aí de seres procariontes. Beleza? Lembrou? Só alegria. Então vamos para frente. Célula eucarionte animal. Olha aí que fofinha, gente. É a nossa célula, é a célula maravilhosa, certo? E aí a gente vai com calma aqui, certo? Com calma, porque a gente vai mesmo destrinchar algumas propriedades dela. A primeira, a célula animal, ela tem carioteca, por isso que ela é uma eucarionte. Cadê? Eucarionte. A verdadeira eucarionte, a verdadeira que tem núcleo, que tem carioteca, certo? Então vamos logo descobrir aqui, ó. Essa parede mais externa aqui, pessoal, ó, é o que a gente chama de membrana celular, que foi o que a gente viu lá na passada. Então, ó, membrana celular, membrana plasmática ou membrana celular, beleza? Ó, plasmática. Beleza. A outra parte importante ó, é aqui, ó, esse líquido amarelo aqui, que tem o olhinho verde aqui, ó. Esse aqui é o citoplasma. Citosol, hialoplasma, tem vários nomes. Vou colocar aqui citoplasma, que é o mais comum.
que é célula, e plasma, que é líquido. Então, é o líquido da célula, citoplasma. Beleza? E por último, temos aqui ó, o nosso queridinho aqui em lilás, tá vendo? Que é o núcleo. Núcleo este que terá um destaque extremamente importante na próxima aula e lá em genética. Aqui tem o nucleolo, a gente não vai falar muito bem dele. Certo? Então essas são as partes principais, certo? Núcleo, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Vamos logo definir o que cada uma dessas coisas faz. Vou colocar em vermelho aqui. Então eu quero que você faça aí um círculo e vai colocando essas coisas aí que eu coloquei, beleza? Então veja que eu fiz primeiro 3 coisas, ó. Eu fiz um círculo, que é a membrana plasmática, e o núcleo. E no meio aqui eu coloquei o citoplasma. Então, a membrana plasmática, o que é que tem na membrana plasmática? O que é que ela serve? Pessoal, ela é uma estrutura de proteção que permite a passagem seletiva de substâncias de um lado para o outro da célula, do meio externo para o meio interno, de fora para dentro. Então, ela é como é que eu posso dizer? Ela é um porteiro, assim, né? Ela serve como uma proteção. E a principal característica dela é a permeabilidade seletiva. Como assim, professor? É que ela só deixa passar quem ela quer. Então, é permeabilidade seletiva. Ó, seletiva porque ela escolhe. Seletiva. Certo? O núcleo, o que é que tem no núcleo? Pessoal, o núcleo é onde está o nosso material genético, que é o nosso DNA. E ele tem papel muito importante, por quê? Porque o DNA, ele é como se fosse um livro de receitas, que tem todas as receitas para fazer você do jeito que é. Essa receita, claro que o livro é como se fosse um livro, né? É muito grande o DNA. Então ele meio que arranca uma folha, né? Ele copia uma folha quando ele quer construir uma coisa. Ele copia uma folha chamada RNA. Então o que é RNA, professor? É uma fita mais simples, é o RNA mensageiro. Que é como se fosse a cópia de uma receita, lembra? O DNA é como se fosse um livro. O RNA é como se fosse uma folha, que tu vai lá no livro, copia e traz para fora. E faz o que tu quer, né? E o que é que a gente quer fazer? A gente faz proteínas. Claro, o núcleo, ele só deixa proteínas. Ele só deixa tudo prontinho lá para fazer a receita, certo? Só tem a receita. Aí eu vou já explicar como é que funciona o resto aqui, certo? E o citoplasma é onde está dissolvido, né? Todas essas organelas, é onde está dissolvido, né? Como se fosse um solvente, né? Beleza, então essas são as características gerais acerca do membrana plasmática, do núcleo e do citoplasma, certo? Beleza, agora eu vou destacar algumas outras aqui que são muito importantes do ponto de vista da citologia, que podem cair para vocês? Podem, por isso que eu vou falar, certo? Bom, a principal aqui, ó, vamos lá. Tem essa bonitinha verde aqui, ó, só que ela não é verde, nos livros gerais ela é vermelha, que é a nossa mitocôndria, ó, mitocôndria. A aula vai ficar grande, pessoal, porque eu vou fazer bem explicadinho isso aqui. Nada de copiar na internet, podia pegar um quadro, botar aqui e dizer, olha pessoal, isso aqui é não sei o que. Não, vamos com calma. Mitocôndria, ó, aqui é um A. Certo? Ó, mitocôndria. Certo, então a mitocôndria, ela tem essas covazinhas aqui dentro, ó, porque justamente ela está voltada para a parte de respiração celular. Certo? Vou já explicar aqui. Pois bem, o que mais a gente tem aqui? Ó? A gente tem esse negocinho azul aqui, ó. Esse negocinho azul é como se fosse o estômago da célula, porque a célula está se alimentando, está degradando e tal. E quem é que vai eliminar essas coisas ruins? Quem é que vai digerir essas coisas? Né? Digerir, entre aspas, né? Esse aqui é o meu querido lisossomo, ó. Lisossomos. Olha aí, ó. Lisossomos. É como se fosse o estômago. Vou já colocar aqui. As outras muito importantes aqui, pessoal, ó, são essas 3 aqui, ó. Bom, eu vou explicar logo essa aqui, ó. Essa aqui, veja, do lado do núcleo, pessoal, o núcleo vai formar o DNA. A fita de RNA, que é como se fosse a receita, ela vai sair do núcleo e vai vir para cá, ó. Esse complexo aqui, essa estrutura cheia de pontinhos, ela é cheia de ribossomos, não é? Isso, é cheia de ribossomos aqui, ó. E o que foi que eu falei anteriormente? Os ribossomos servem para quê? Proteína. Então veja, se eu tenho uma coisa cheia de máquina de proteína, ela vai fazer o quê? Vai fazer proteína. Então essa coisa aqui, ó, esse grandão aqui, ó, perto do núcleo, ele é um retículo, né? Retículo endoplasmático.
Endo, porque está dentro do plasma. Retículo, né? Endoplasmático, está dentro do plasma. Então, ó, retículo, depois você pega o nome bonitinho, retículo endoplasmático, beleza. E tem esse outro aqui, ó. Esse aqui também é um retículo endoplasmático. Oxe, retículo endoplasmático. Então, qual é a diferença, professor? Perceba que um está cheio de pontinhos e o outro não está. Esse que está cheio de pontinhos está cheio de ribossomos. Esses ribossomos são chamados de quê? Fazem o quê? Proteínas. Então, como ele está cheio de pontinhos, a gente diz que ele é rugoso. Olha só. Rugoso ou granuloso. Rugoso, porque é cheio de pontinhos, cheio de bolinha, rugoso. Enquanto que esse aqui, como não tem nada, ele é o quê? Qual é o contrário de rugoso? Liso. Olha aí, ele é liso. Certo? Então aqui a gente tem essas principais proteínas aqui. Essas organelas, perdão. São organelas, né? São estruturas que servem para ajudar, né? Auxiliar no funcionamento. Beleza, e por último agora aqui, ó, é o último que a gente vai falar, no caso, porque tem várias aqui, é o complexo de Golgi, beleza? Só colocar o nome do cara aqui, ó, Golgi, ou complexo golgiense, Golgi. Complexo de Golgi, ou aparato de Golgi. São várias bolsas, elas são várias bolsas achatadas assim. Ah, professor, como diferenciar na prova? Bem simples. A prova não vai pedir isso, né? Ele vai perguntar, olha, o que isso aqui faz? O que é que isso aqui faz? Certo? Então ele vai falar uma questão lá, questões do Enem geralmente são assim. Ah, um indivíduo recebeu uma célula e essa célula não tinha mitocôndria. O que, que vai acontecer? Qual é o efeito disso? E vamos lá, com calma. Certo? Então vamos lá. Mitocôndria. O que foi que eu falei? A mitocôndria ela serve para produzir energia. Ela é a fábrica de energia da célula. É, professor? É. Ela que é a fábrica de energia. Mas eu não vou colocar fábrica de energia, certo? Vou colocar energia. Vou colocar energia? Não. Porque a questão não fazem assim. Elas dizem assim, ó, é respiração celular. Respiração celular é a produção de energia. Respiração celular. A respiração celular, ela serve para quê, pessoal? Para produzir energia. Para produzir ATP, que é uma molécula energética. Eu vou colocar energia mesmo para ficar bem simples mesmo, com uma ideia de revisão aí, para você lembrar. Ah, professor, estou achando muito lento. Meu filho, tem a possibilidade de colocar mais rápido aí. Coloca no YouTube lá, velocidade 2 e arrocha. Lisossomos, ele serve para quê? Para digerir, entre aspas, ó. Ele degrada, ele digerir. É o estômago, né? Colocar assim, digerir. Se você lembrar disso, na hora que ele começar a narrar a questão, você vai saber, né? Ele é uma estrutura, ele é uma bolsa, ele é feito aqui, ó, no complexo de Golgi. Tá falando? O complexo de Golgi ele serve para colocar substâncias dentro de bolsas, tá? Então, a célula produz um monte de coisa, né? Aí, tipo, ele é o empacotador, né? Ele é empacotador. Isso aqui é empacotador. Eu até colocar desse jeito, né? Bonitinho. Empacotador. Então, a pessoa vai lá, compra, faz tudo, empacotador. E ele faz o quê? Ele coloca dentro de bolsas. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias enzimas, né, que digerem as coisas. O que ele vai lá? Ele vai lá, coloca tudo dentro de uma bolsa e forma lisossomos aqui, ó. Então, o lisossomo serve para digerir as coisas. Então, veja que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, ó, lembra que eu falei? O Golgi é o empacotador, então ele empacota tudo. Uma das coisas que ele empacota é essas enzimas, né, que ajudam na digestão intracelular, que no caso, os lisossomos, beleza? Tanto é que tinha umas bolinhas aqui, ó, no desenho. Ficou bem legalzinho esse desenho que eu achei. Aí o retículo endoplasmático liso, ó, liso, fala aí, liso, liso. Isso, fala mais lento agora, liso. Liso faz o quê? Liso faz o quê? Liso faz o quê? Lipídios, olha aí. Então, o retículo endoplasmático liso está relacionado com a produção de lipídios, certo? Que você já estudou. São os componentes aí, componentes orgânicos, que são voltados para a produção de energia, né? Armazenamento de energia, que são ácidos graxos, constituídos por um grupo carboxila, né? Enfim, lipídio. Lipídio é gordura, pronto, gordura. Então, o retículo endoplasmático liso, uma das funções, claro, não é só ela, são várias, né, funções. E o rugoso, como eu falei, rugoso tem muito o quê? Ribossomos. Rugoso tem o quê? Ribossomos. E ribossomo faz o quê? Proteínas, ó, proteínas.
Então veja, ó, proteínas. Essas proteínas aqui, pessoal, proteínas, elas são produzidas com base nisso aqui, ó. O núcleo produz DNA, o livro, né? Esse livro DNA tem uma folha chamada RNA. Essa folha que é produzida aqui, ó, o material genético está aqui. Ela sai daqui, vem para cá, e o RNA vem para cá, ó. Na hora que ele chega no retículo endoplasmático rugoso, tem vários ribossomos. O que eles fazem? Ó, essa proteína aqui, ó, que está aqui embaixo, é a mesma proteína que está aqui, ó. Ele produz essa proteína. Então, o DNA produz essa folha que manda lá para o retículo rugoso. Aqui, ó, rugoso, que eu expliquei para vocês. Rugoso tem muito ribossomo. O ribossomo faz o quê? Proteína. Aí essa proteína aqui, ó, que é produzida, ela vem para cá caminhando, ó. Chega no complexo de Golgi. O que é que o complexo de Golgi faz? Empacota. Então ele pega, bota essas proteínas dentro de uma cápsula e manda para fora. Manda através desses porozinhos aqui, ó, que é uma atividade secretora. Então, ó, o complexo de Golgi, ele emite secreção. Secreção. O que é secreção, professor? São substâncias boas para o corpo. É diferente de excreção, né? Secreção. Secreção. Então, são as duas funções do complexo de Golgi. Geralmente cai muito em prova, cara. O complexo de Golgi já cai para professor, prova mesmo no vestibular, cai muito. Então, aqui tem um resumo de todas as estruturas mais importantes aí. Então, vamos lá revisar aqui, ó. Professor, muita coisa? Pois é, muita coisa. Mas vamos lá, com calma. Quais foram as três primeiras que eu separei para vocês? As três primeiras foram, ó, a célula tem a membrana plasmática. Beleza, tem a membrana plasmática e tem o núcleo. Entre a membrana plasmática e o núcleo tem um líquido. Esse líquido é o citoplasma. Certo, tem o citoplasma. Beleza, depois disso, o que acontece? Membrana celular, membrana plasmática, núcleo, membrana. Dentro do citoplasma existem várias organelas membranosas, né, que tem membranas, várias organelas aqui. Essas organelas são muito importantes e servem para, né, garantir o funcionamento da célula, certo? Certo. Então vamos lá. Quais são as principais aí que a gente viu, professor? Então a gente viu a principal, a que mais cai em prova, mitocôndria e complexo de Golgi. Essas são disparadas as questões que mais caem. Beleza? E aí lembra, o complexo de Golgi, ele emite secreção, né? E aí o que ele faz? Ele empacota as coisas. Como ele empacota as coisas, o que ele faz? Ele empacota também estruturas que servem para digerir, que aí formam os lisossomos. Lisossomos, né? E aí nós temos duas estruturas que se confundem. O retículo endoplasmático liso e o rugoso. Qual é a diferença? Liso produz lipídio. Então, ó, liso tem a letra L de lipídio, dá para lembrar, né? E o rugoso? O rugoso não tem macete. Começa com a letra R de ribossomo. R de ribossomo. Rugoso, ribossomo. Rugoso, ribossomo. E ribossomo faz o quê? Proteínas. Então tá aqui, pessoal, a estrutura básica de questões que vão cobrar a célula. Então é isso aqui, não é certo? Tem outras coisas, pessoal? Tem o citoesqueleto, tem o peroxossomo, tem o que mais aqui, crianças? Tem os centríolos, mas a gente vai falar disso aqui não, beleza? Então, eu só quero que vocês peguem esse conteúdo aí, pessoal, anotem, beleza? Bem de boas. E por fim, a gente vai falar da célula eucarionte vegetal. Nossa, professor, você vai falar tudo de novo? Não, galera, não, porque a célula vegetal é muito parecida com a nossa. A gente vai falar o que ela tem que a gente não tem, certo? Então, o que é que ela tem lá? Daqueles lá que a gente viu, o que é que ela tem que a gente não tem? Vamos lá. Ela só tem três coisas a mais. Ela tem uma bolsa d'água, porque quando a gente está com sede, o animal está com sede, o que ele faz? Ele bebe água. Quando o animal está com sede, bebe água. E a planta faz o quê? Bom, a planta tem uma bolsa de água aqui, ó. Essa bolsa é chamada de vacúolo, ó, vacúolo, certo? É um reservatório de água interno. E outra, a planta também tem uma estrutura, pessoal, que serve para fazer fotossíntese. A gente aqui, ó, a gente faz fotossíntese? Claro que não, né? A gente é animal, a gente consome, a gente aprendeu lá na aula de ecologia, a gente consome, né? Os animais que produzem fotossíntese, né? Que são os produtores. A gente não produz. Quem é que produz? As plantas. Tá, e onde é que ela produz? Ela produz nessa estrutura aqui, ó. Que a gente chama de... Nossa.
Não lembro. Cara, não lembro. Fotossíntese. Os estilacose que ficam no grano e o grano... É o plasmodesmo? Não. Cara, esqueci, mano. Cloroplasto, mano. Caraca. Que branco desgraçado, doido. E essa estrutura, pessoal, responsável pela fotossíntese é o cloroplasto, né? Cloroplasto. E essa organela responsável pela fotossíntese é o cloroplasto. Então vamos lá, ó, cloroplasto. Anotando aí, cloroplasto. E aí você reparou também, olha só, aqui, membrana, e aqui tem uma outra coisa verde, professor. Então essa coisa verde aqui substitui a membrana? Não. A membrana está aqui, ó. A membrana plasmática está aqui na parte interna. Essa outra aqui é uma parede celular. Parede celular. Semelhante à bactéria lá que a gente viu, só que não é o mesmo material, né? Aqui é a parede celular, ó. Parede celular. Então, essas três estruturas são estruturas que não tem lá na célula animal. Então, ó, percebe, aqui tem o núcleo, olha aqui, ó, núcleo. Aqui tem o núcleo, tem o nucleolo. O que é que tem aqui? O que é que tem do lado do núcleo? O retículo endoplasmático rugoso. Por que é o rugoso, professor? Porque tem um monte de bolinha aqui, ó, rugoso. Tem a mitocôndria aqui que é vermelha, ó. Ah, professor, se tem o retículo endoplasmático rugoso, tem o liso. Cadê o liso? O liso tá aqui, ó. Eu acho que essa representa... Não, isso aqui é o complexo de Golgi, ó. É umas bolsazinhas. Ah, professor, cadê o liso? Não representaram aqui. Aqui provavelmente tem os lisossomos, certo? Então tá aqui. Essas são as estruturas básicas. Então tem as mesmas coisas, professor? Tem. Tem algumas que não tem, claro. Mas não vou ficar falando aqui, senão vai... Não tem centríolo aqui, por exemplo. Enfim. A ideia é falar o que é que tem, que lá não tem. Vamos lá agora. O que é que cada uma dessas coisas faz? O vacúolo é um reservatório de água. Então, ó, reservatório de água. Aí, claro, o núcleo também é a mesma coisa. DNA, RNA, proteínas. A mitocôndria, respiração celular. O lisossomos, digestão intracelular. Complexo de Golgi também faz a mesma coisa. Secretor, empacotador, mesma coisa. Só muda que aqui ainda tem o vacúolo, né, que é responsável pelo reservatório de água. O cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, olha aí, fotossíntese. Tinha esquecido esse nome, fotossíntese. E além da fotossíntese, e a parede celular aqui, que é uma parede também de proteção, certo? A ideia de proteção. Proteção. E aí tem todas as outras coisas lá, né, pessoal? Então aí, ó, você pega o seu caderno e agora você começa a comparar as coisas. Existem quadros comparativos para isso. Eu aconselho que você faça esses quadros comparativos, beleza? Mas por hora, tá tudo tranquilo, tá tudo de boas. Então a gente viu aí, pessoal, só passando aqui, a gente viu os seres procariontes, né, seres que não têm carioteca, material genético disperso representado pelas bactérias. A gente tem as células eucariontes, que tem algumas organelas principais, que aí eu citei três partes bem importantes, que é a membrana, que separa o interno do externo, o núcleo, onde tem o DNA, e esse líquido, que é cheio de organelas, que eu separei algumas porque são algumas muito importantes para as provas. E, além da célula eucarionte animal, tem a vegetal, que tem aquelas coisas. Só que, além disso, tem o vacúolo, que é de água. Então, lembra, célula que tem vacúolo, a gente tem vacúolo? Não, a gente não precisa, a gente bebe água. A planta que não bebe água. Beleza, a gente faz fotossíntese? Não, quem faz fotossíntese é a planta. Então, por isso que ela tem o vacúolo e por isso que ela tem o cloroplasto. Ela ainda tem parede celular, certo? Que serve como uma estrutura de proteção maior além da membrana.
Então, pessoal, a gente encerra essa parte aqui e a gente vai fazer algumas questões. Beleza? Então, vamos lá. Ó. As células eucariontes, eucariontes é aquelas que têm núcleo, né? Definido. Beleza. Possuem um envoltório nuclear. Perfeito. E as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Olha só que definição boa. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Então vamos lá. Procarionte, quem é que representa? As bactérias. Então vamos lá. Vamos procurar bactérias, como mamífero. Né? Oxi, ora professor, não tem bactéria. E agora? Claro, é igual o vírus lá que eu falei para vocês. Ele não vai dizer assim bactéria, ele vai dizer um tipo de bactéria. Então vamos lá, mamífero é bactéria? É um tipo de bactéria? Não, mamífero não, né pessoal? Lactobacilo? Fungos? Fungos eu não sei, não. Fungo é fungo, pessoal. E levedura, professor? Não lembro. Protozoário? Não, protozoário é protozoário. Eu não lembro o que é levedura, professor. Levedura, lembra? Levedura é um tipo de fungo. É o fungo que serve para fazer pão, para sua mãe fazer bolo. É o fermento biológico, né? Então são fungos, né? Micro-organismos lá que servem para fazer a fermentação. E aí a resposta, claro, seria lactobacilos. Ah, professor, mas o que é isso? Ó, bacilos, é porque tem dois tipos de bactéria, né? Tem o coccus, tem o bacillus, que ele é assim, um bastãozinho, né? Aí tem o streptococcus, né? Aí tem o streptobacillus. Existem vários tipos de organização dessas duas, né? O coccus e tem o bacilo, que é em forma de bastão, né? Ó, bacilo. Então o bacilo é um tipo de bactéria. Certo? Então a resposta aqui, claro, não vai ter assim, bactérias. Nossa, cara, não vai ter mais isso. Eles vão colocar um tipo de bactérias. Não vai ter vírus, vai ter um tipo de vírus. Certo? Então você já tem que se ligar nesse tipo de coisa aqui. Certo? Então, por eliminação, dava para eliminar mamífero, dava para eliminar aqui fungo, levedura, se você aprendeu que fermento biológico, e protozoário. Só estaria lactobacilos. Aí tu lembra, lactobacilos vivos, né, e tal, etc. E aí já daria para responder a questão. Outra questão aí, ó. E aí a gente vai revisar a ideia lá de teoria celular, né? Então, ó, em 1838, Schleiden e Theodor Schwann defenderam a ideia de que as plantas e animais eram formadas por células. Ora, vimos isso aí, né? Então, a origem das células foi discutida por alguns pesquisadores, como Schwann, que acreditava que as células formavam-se a partir de aglomeração de determinadas substâncias. Em 1878, Walter Fleming descreveu o processo de divisão de uma célula em duas. Com relação ao descrito, podemos afirmar. Então vamos fazer o seguinte, vamos responder com base só no que a gente já sabe. O que a gente estudou nessa aula? A gente estudou célula. Então a gente vai responder as questões que envolvem célula aqui, ó. Essa envolve célula e essa aqui. O resto não envolve célula, certo? Vamos ver esses dois aqui, ó. Vamos ver a primeira. As células são unidades morfológicas da vida. É exatamente o que a gente aprendeu na aula passada, né? A célula é a menor unidade que uma coisa pode ter para ser chamada de vida, né? Então as células são unidades morfológicas da vida. Tá certo. Então a primeira tá certa. Vamos ver a terceira. Ah, professor, porque a segunda não? Porque a segunda a gente não estudou ainda. Então vamos com o que a gente já sabe, vamos tentar responder. A terceira diz assim, ó. As células presentes em um organismo multicelular são diferentes quanto à sua forma e função. Se você parar para pensar, a célula do seu fígado ela é diferente da célula do seu cérebro, certo? Então, você tem células distintas. Então, de um organismo multicelular como nós, são diferentes a forma, claro, o formato é diferente, e a função, tá certo. Então, essa aqui também tá certa. Então, quais são as que estão certas aqui, ó? A 1 e a 3. Vamos procurar, vamos eliminar. Aqui 1 e 2 não vale. 1 e 3 está aqui. 1 e 2 não vale. 2 e 3 está faltando a 1. E aqui também está faltando a 1. Então veja, ó, você não precisa saber tudo para responder a questão. Você só precisa saber aquilo, o básico, né? Então você faz o que você sabe e você vai nas alternativas. Então, ó, as únicas que tem essas duas que a gente sabe que é verdade é 1 e 2. Então ele está dizendo que a 2 e a 4 são falsas. Vamos ver. A mitose é um processo de divisão celular, certo? Né? Você sabe disso aqui, pelo menos intuitivamente, descrito por Fleming, ok. Que ocorre em todas as células do corpo humano? Cara, a questão que envolve isso aqui, ó, todas as células não. Porque a mitose, por exemplo, não acontece nos gametas. Então, acontece na maioria, mas não acontece nos gametas. Nos gametas acontece meiose. Então, ó, em todos os seres vivos, novas células se formam por divisão celular chamada meiose? Não. Em nós, como seres humanos,
a meiose só acontece nos gametas. No resto acontece a mitose. Então veja, as questões que envolvem todos os seres vivos, nenhum ser vivo, isso geralmente está errado. Então vai com calma, vai tranquilo, faça o que você sabe, faça aquilo que você estudou. Beleza? O que você estudou? Que as células são unidades morfológicas da vida. Perfeito. E que as células, em organismos multicelulares, como nós, elas têm funções diferentes dependendo do lugar onde elas estão. Beleza? Então a gente encerra aqui essa parte e na próxima aula a gente já vem com a ideia de núcleo celular. Beleza? Foi um enorme prazer estar com vocês aqui, pessoal. Aula cansativa, mas valeu a pena. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.